Boa noite, pessoal. Estamos entrando no ar e hoje eu trago para vocês aqui o juiz do trabalho de Goiânia. Ele e o irmão dele criaram um conteúdo digital maravilhoso no Instagram, tem feito muito sucesso as lives deles e eles criaram uma maratona também para ajudar-nos. E hoje eu convidei... Boa noite, Neia, tudo bom? E hoje eu convidei para falar para nós sobre as 7 dicas de ouro para redigir um recurso de revista. Quem nunca teve dificuldade no início da advocacia, ou até mesmo hoje, de um recurso de revista, né? Eu mesmo até hoje, quando vou redigir um recurso desses, eu faço muito malabarismo para poder tentar encontrar as teses, tentar ver o que está, onde está tendo as divergências. Eu acho muito complicado esse recurso, por isso, hoje eu convidei o doutor Fabiano para vir aqui, para nos ajudar, nos dar dicas para poder fazer o recurso da melhor maneira. Então, eu quero que vocês recebam o doutor Fabiano, que é professor em Goiânia, juiz do trabalho, está aqui com toda boa vontade para nos ensinar as 7 dicas de ouro para redigir da melhor maneira possível o recurso de revista. Boa noite, doutor Fabiano. Boa noite, Nara, tudo bem? Boa noite a todos que estão acompanhando a live. Então, doutor, nosso tema de hoje são 7 dicas para redigir um recurso de revista. O senhor é juiz, então olha sempre para o recurso com um olhar que nós advogados, precisamos saber que olhar é esse, que dicas são essas, né? E na verdade, Nara, eu tenho um histórico, uma particularidade, né, que acaba... Porque muitas vezes, as pessoas podem pensar assim, o Fabiano é juiz de primeiro grau, apesar que eu estou na magistratura, vou fazer 23 anos agora como juiz do trabalho, mas eu sou juiz de primeira instância, né? Então, alguém pode pensar assim, poxa, mas um juiz de primeira instância falando de recurso de revista, isso não tem muita lógica, né? Porque eu despacho a admissibilidade, né, do recurso ordinário ou do agravo de petição para ir para o TRT. Só que acontece que entre 2014 e 2018, eu fiquei convocado como juiz auxiliar, primeiro na vice-presidência, depois na presidência do TST. E aí não tem jeito, né? Porque lá no TST o juiz auxiliar faz de tudo, né, para auxiliar em especial, eu tive convocado com o ministro Ives Gandra, né? Então a gente precisava, na vice, despachar, preparar minutas de decisões de recurso extraordinário, e ali você acaba estudando o processo na ponta final, já passou por todas as fases, e a gente tinha um trabalho muito forte também de orientação dos servidores, e para isso acontecer, eu tive que aprender, né, na prática, no campo de batalha mesmo, né, como os ministros julgam o recurso de revista, os demais recursos do Tribunal Superior do Trabalho, e essa experiência que eu trago nas minhas lives, nos meus cursos para o pessoal. Não é aquela visão acadêmica, porque realmente o recurso de revista tem muitas particularidades que fica até difícil da gente ensinar no livro, né? Se não for realmente ter essa vivência. E depois eu criei um treinamento, que é o Seja Expert em Recurso de Revista, e o ano passado eu fiz uma atividade muito massa, Nara, e continuo fazendo, né? Que eu faço lives individuais pelo Zoom com os alunos, onde eu analiso linha por linha de um recurso de revista que o aluno já fez em algum processo dele. E com isso eu tive a oportunidade de ver o senhor fazer isso em uma live. Sim, e achei YouTube, isso, né, sensacional, porque a pessoa já traz aquele recurso que ela já deu a entrada, não é isso? E aí exatamente, para enriquecer com todo o seu olhar, eu achei brilhante. E acaba, Nara, porque o professor com o aluno sempre é uma troca, né? Claro que eu criei essas aulas individuais para o aluno ter o resultado, e isso tem funcionado muito bem, né? A gente tem hoje
praticamente 700 alunos no curso, e desses 700, assim, muitos com excelentes resultados, né? Então, essa aula particular, ela acaba que muda o jogo para muito advogado, só que, por outro lado, né, Nara, eu tenho convicção que nenhum professor de recurso, nem de trabalhista, nem de civil, de nada, nenhum professor do Brasil teve aulas, assim, tete a tete, com 160 advogados, né? Eu tenho aqui mais de 250 horas gravadas dessas aulas no Zoom. Então, isso me permitiu verificar quais são as maiores dificuldades dos advogados na hora de redigir o recurso, porque eles me contam, né? E sem contar que eu, corrigindo o recurso dos meus alunos, eu vejo quais são aqueles erros mais corriqueiros, e é isso que a gente vai passar para vocês essa noite aqui, né? Dentro de diversos pontos, aqueles 7 pontos essenciais que eu vejo, não, essa estratégia aqui, se eu adotar, eu vou ter uma chance muito maior de resultado no meu recurso de revista. Sim, sim. E eu tive a oportunidade de assistir as suas aulas, inclusive eu quero falar para os colegas aqui, né, que o senhor tem um Instagram, que todos os dias, às 11 horas da manhã, tem sempre alguém lá, né, um professor, juiz, um colega, ou 2 colegas, discutindo temas jurídicos atuais, e isso é muito bom para a advocacia, né? Então, eu já quero aproveitar e convidar a fazer aqui a propaganda aqui do Instagram, porque realmente eu tenho seguido e tenho gostado muito. Obrigado, Nara. É o Instagram, é o perfil Trabalho Notável, e às 11 horas, praticamente todo dia tem alguém, às 17 em alguns dias, e todo dia, 7h20 da manhã, tem a minha live, né, que eu estou num desafio desde o dia 5 de janeiro, que eu venho fazendo, dando um curso gratuito de súmulas e OJs do TST, todo dia às 7h20. Esse evento vai acabar, esse desafio acaba depois de amanhã. Eu vou, inclusive, lançar o meu curso de jurisprudência, que toda semana eu leio toda a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho para poder separar aquilo que é mais importante para o pessoal que me segue, e a partir disso eu vou lançar esse curso de atualização, e na segunda-feira a gente começa um novo desafio, né, que é uma parceria. A gente criou um projeto, depois a gente pode até indicar, Nara, algum dos nossos professores para fazer alguma live, mas tem um amigo nosso que vocês conhecem muito bem, né, que a gente está lançando agora o projeto Vitória na Execução Trabalhista, né? Então, é um projeto de várias ações, né, de conteúdo envolvendo execução trabalhista, comigo, o Antônio Humberto, que é meu irmão e é meu parceiro do Trabalho Notável, e o professor Elison Miessa, que está com vocês aí em Ribeirão, né? Então, a gente, a partir de segunda-feira, todo dia, 7h20 da manhã, algum dos 3 professores vai estar fazendo uma live comentando a regulamentação do CPC de 2015 na execução trabalhista, né? Então, cada dia um tema diferente do CPC na execução trabalhista. O bom disso é que a gente faz cursos, e vocês estão dando isso de bandeja, de graça. Isso é maravilhoso. Nossa, não tem nem o que falar com relação... Eu vejo as lives mais das 11 horas. Eu consigo ver mais das 11 horas. Às 7 da manhã eu ainda estou com outro compromisso, mas eu vou me organizar para começar a ver essas da manhã também. Porque o conteúdo é maravilhoso. Modéstia à parte, Nara, aí não sou eu que falo o público que tem que julgar. Mas o pessoal costuma dizer que tem os conteúdos que a gente apresenta gratuitamente, né, valem mais até que alguns cursos pagos por aí no mercado. E a nossa intenção, a gente montou um projeto, claramente é isso, é um projeto de disseminação de conteúdo gratuito pelas redes sociais. É claro que a gente vende alguns cursos também, né? O próprio Expert em Recurso de Revista, que é um programa completo de recurso, né? Com todos os recursos trabalhistas, a gente está fazendo matrícula até amanhã,
a gente vende alguns cursos justamente para sustentar o projeto, né? Mas é muito bacana a gente poder distribuir esse conhecimento para o pessoal. E nós temos Juiz de Ribeirão Preto também participando desse projeto. Tem, o Zé Antônio é nosso parceiraço de audiência. Na quinta-feira vai ter um evento dele sobre audiência trabalhista. Em seguida, nós vamos lançar pelo Trabalho Notável um curso completo de audiência trabalhista, um curso online do professor Zé Antônio, que eu tenho certeza que ele já começa como o melhor curso online de audiência do Brasil, porque ele realmente... Estou fazendo propaganda desse curso. Esse vai ser gratuito também, né? Tem um outro aí que ele está fazendo que vai ser gratuito. Ele está fazendo alguns mini cursos e no Instagram, né, dele, que agora é Audiência 4.0, e também algumas lives, né? Agora, o evento, né, que vai ser dia 25, na quinta-feira da semana que vem. Mas vai ter um curso, que esse é um curso pago, um curso completo, e o curso é tão bom, Nara. Eu tenho um livro que é muito bem avaliado, o livro já tem 2 edições pela Revista dos Tribunais, né, o Manual Prático das Audiências Trabalhistas, e eu abri mão de lançar o meu curso, que ia ser lançado agora, comigo e com o Antônio Humberto, para lançar o do Zé Antônio, que a gente está apostando até aquela história, né? É melhor a gente ter um professor que possa lançar o melhor produto, que ele vai ficar focado nisso, do que a gente dividindo várias frentes e de repente não conseguir entregar algo que seja, assim, totalmente o que a gente quer, né? O que a gente quer fazer de melhor para o pessoal. E ele, às vezes, ele distribui, dá de presente, gente, para quem participa. Então, olha, fiquem de olho, né? Doutor, então vamos começar lá com o nosso tema. Qual que é a primeira dica que o senhor dá para a gente aí? Que eu estou muito curiosa, trouxe aqui até para anotar, mas vai ficar gravado, então eu vou ficar atenta. Olha só, Nara, acontece, a gente sempre diz que o recurso de revista ele começa antes do recurso de revista. Eu diria que muito antes do recurso de revista, né? Um cenário ideal seria que a gente trabalhasse fundamentações que vão desaguar lá no recurso de revista, desde a petição inicial e da defesa, mas eu não seria tão preciosista quanto a isso, tá, Nara? Porque os recursos de natureza ordinária, né, que é o recurso ordinário e o agravo de petição, eles têm o chamado efeito devolutivo de profundidade, né? Ou seja, eu posso apresentar no recurso ordinário ou no agravo de petição um fundamento que não foi examinado pelo juiz de primeira instância. Então, qual é a primeira grande dica do expert em recurso de revista? É que quando eu for fazer um recurso ordinário ou um agravo de petição, eu tenha o olhar à frente do processo, e eu faça um recurso estratégico. E o recurso estratégico é o quê? Eu tenho um determinado assunto que eu vou apresentar no RO ou no agravo de petição. A minha sugestão, Nara, pessoal que está acompanhando, a minha sugestão é que eu vou, antes de fazer o meu recurso ordinário ou o meu agravo de petição, principalmente o agravo de petição, né? Porque depois, na hora de fazer o recurso de revista na execução de sentença, só por questão constitucional. Então, como o filtro é mais estreito, essa técnica que eu vou passar aqui, ela é mais importante até na execução do que na fase de conhecimento. Eu preciso fazer, então, o recurso, eu dou um pulo lá no site do TST e vou fazer uma pesquisa sobre aquele assunto, para ver como os ministros estão julgando, que tipo de fundamento que os ministros do TST estão acolhendo naquele tipo de matéria. E, com isso, mesmo que eu não tenha apresentado na petição inicial ou na defesa, eu posso ainda ajustar a minha fundamentação, já que o recurso tem, repito, esse efeito devolutivo em profundidade. Então, eu vou embarcar no recurso ordinário ou no agravo de petição aquelas teses que eu posso precisar lá para o recurso de revista se eu não ganhar no RT. Então, essa estratégia ela é muito boa, primeiro porque,
Se você mostra para os desembargadores, você já está trazendo ali, inclusive citando jurisprudência do TST acerca daquele ponto. Se você mostra o seu domínio da jurisprudência do TST, você já, de certa forma, está inibindo os desembargadores a decidirem de forma contrária, porque eles já estão percebendo o preparo do advogado e que o advogado está, inclusive, pronto para ir para o TST se preciso for. E se precisar ir para o TST, você trazendo essas teses, você vai atender o requisito do pré-questionamento. Eu não posso querer botar de paraquedas uma tese lá no recurso de revista se eu não apresentei ela no recurso ordinário ou no agravo de petição. Então, dar um passo atrás, né, fazer a pesquisa no RO e no agravo de petição, pensando lá na frente. Entendi. Então, quer dizer que quando for fazer o recurso ordinário e o agravo, já tem que pensar no recurso de revista, independentemente se vou entrar ou se não vou entrar, eu já tenho que pensar que a matéria tem que ser levada para lá. Eu cometi um grave erro, e eu acho que a maioria dos advogados cometem, e eu vi em uma das suas lives, de pesquisar no Jus Brasil e de não buscar dessa forma que o senhor está colocando aí, de fazer essa pesquisa direto no tribunal. Mas para o final da live eu vou dar uma diquinha para o pessoal aqui, porque que eu sugiro sempre pesquisar no site do TST. Né? Agora, é importante também, Nara, só reforçar esse primeiro ponto. Eu tenho vários alunos que assim, eles masterizaram mesmo, né? Então, eles dominaram o assunto e acaba que mesmo em grandes centros, né, como algumas cidades aí de São Paulo ou do Rio de Janeiro, né, muito advogado procura os meus alunos que sabe que na hora que a coisa aperta, eles sabem fazer bem um recurso de revista. E vários alunos me relatam um problema, que às vezes eles são contratados para fazer o recurso de revista, né, e não tem muito mais o que fazer, né, porque se o advogado não plantou aquelas teses que poderiam vingar no TST, acaba que eu pegar uma coisa que não explorou toda a potencialidade da matéria no recurso ordinário ou no agravo de petição, eu posso ter problema no recurso de revista. E eu ensino meus alunos, inclusive, embora eu não tenha advogado, né, Nara, mas a gente acaba que está sempre em contato e sabe as melhores estratégias, eu sempre oriento os nossos alunos que, se pegar um recurso de revista e o processo estiver com problema, faz um relatório, uma espécie de relatório de risco, né? E faz uma troca de e-mail, ou pelo menos com o advogado que te contratou, né? Se não é o próprio cliente que está contratando, que seria uma forma até de você não levar a culpa depois por um processo que não está bem preparado para ir para o TST. Então, registro, olha, a gente está vendo que vai ter uma dificuldade de subir o recurso por tal e motivo, a gente vai tentar, mas sem muita expectativa de conseguir. Entendi. E hoje, com essa mudança que tem tido da reforma, hoje em dia o pessoal está contratando, né, um advogado que é especialista em fazer recurso para fazer a parte, como se estivesse quebrando o processo. Um faz um início, outro faz o recurso, outro faz uma sustentação oral. Isso está sendo bem interessante também hoje em dia, né? E acaba que com a própria pandemia, né, essa história de ter disseminado as sessões de julgamento telepresenciais, né, pelos tribunais, tanto TRT quanto pelo TST, né, Nara, isso facilita bastante, né, que eu vejo aí Ribeirão Preto, né, que é uma cidade de médio porte, né, de médio para grande porte, mas tem uma dificuldade. Por exemplo, se o advogado tiver que se deslocar para Brasília, para uma sessão do TST, a logística é um pouquinho complicada ainda, né, Nara? Então, às vezes, o advogado fica caro para o cliente, né? Imagina o advogado ter que viajar um dia antes e voltar um dia depois, né? Então, isso acaba que é um ponto que tem que colocar nos honorários, e ou não fica viável economicamente para o advogado,
ou não fica viável para o próprio cliente. E acaba que advogados de Brasília, né, nesse ponto, tem uma vantagem mercadológica em cima de todos os advogados do restante do país. E com a pandemia, e eu tenho convicção que essa história das sessões telepresenciais, ela veio para ficar, isso acabou, né? O advogado está em Ribeirão Preto, se ele quiser se especializar em recursos, né, inclusive de tribunais superiores, hoje ele consegue despachar memoriais com o ministro ou com o chefe de gabinete, participar, fazendo sustentação oral. O próprio cliente, se quiser, pode assistir no YouTube, né, o advogado fazendo a defesa do processo dele. Então, eu acho que isso abre uma possibilidade de mercado, né, no Brasil inteiro, que antes a gente não tinha. Verdade, verdade. Bom, nós fomos para a primeira dica de ouro, né, que eu anotei aqui. Qual que é a segunda dica de ouro? A segunda dica de ouro. A segunda dica de ouro, Onara, é que a gente sempre fala para os nossos alunos que o prazo do recurso de revista não é de 8 dias, como está na lei. O prazo do recurso de revista, para um expert em recurso de revista, é de 5 dias. Por quê? Porque é o prazo dos embargos de declaração. Então, nesse prazo do ED, o advogado vai ter que ter o trabalho do que a gente chama de leitura estratégica do acórdão regional. Essa leitura significa o quê, Nara? Eu vou ter que fazer uma leitura do acórdão bem atenta naqueles pontos que o meu cliente foi sucumbente, e eu faço um isolamento. Quais foram os fatos naqueles pontos que eu pretendo recorrer? Quais foram os fatos e os fundamentos jurídicos considerados pelos embargadores para chegar naquela decisão? Então, eu faço aqui separado. Aí eu vou fazer uma outra listinha, né? Eu vou preparar tipo um esqueleto do meu recurso. Quais são os fatos que eu vou invocar e quais são os fundamentos jurídicos que eu vou invocar no meu recurso de revista. Então, em seguida, eu fiz essas duas listas paralelas, eu preciso confrontar as listas. Por quê? Aquilo que é fato, que eu quero alegar e não foi explicitado no acórdão regional, eu vou ter que provocar o TRT com ED para fins de suprir essa omissão, que um determinado fato ou um elemento probatório não foi levado em consideração. E, por outro lado, eu tenho a questão da negativa, a questão do pré-questionamento. Verificar se a tese jurídica que eu quero levar para o TST, se ela foi analisada pelo TRT. Se não foi, eu preciso fazer o ED também. Esse ED é fundamental para pré-questionar a matéria jurídica e, no caso da matéria fática, mesmo que o TRT insista na omissão, eu abro o caminho para alegar nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, porque o TRT se recusa a se pronunciar sobre um fato ou um elemento probatório que é fundamental para o julgamento do processo. Então, sem fazer essa leitura para eu ter a percepção se eu preciso ou não do ED, já era, né? Porque aqui, se o advogado quiser esperar lá para o 7º, para o 8º dia, para ele fazer o recurso de revista, pode ser que já será bem tarde. Entendi. Então, estrategicamente, embargos de declaração é uma coisa que a gente já tem que deixar ali alinhadinha para poder fazer o recurso de revista. Exato. Mas foi... E a terceira dica, inclusive, Nara, se a segunda dica é fazer uma leitura bem feita do acórdão, a terceira dica é saber fazer o ED, né? Porque o que a gente tem percebido, né, Nara? Isso eu aprendi no próprio Tribunal Superior do Trabalho, lendo, analisando, preparando minutas de embargos de declaração, vendo como os ministros julgam, tá? Não adianta eu querer fazer ED de 20, de 30 páginas, aquela coisa prolixa, maçante, que fica repetindo, repisando um determinado tema. Eu tenho que ser objetivo. E eu desenvolvi um método que, modéstia à parte, os meus alunos têm noticiado, né, que o método é matador para fazer embargos de declaração. É como uma aluna minha comentou numa aula semana passada, falou, olha, gente,
o desembargador fica vermelho de raiva, mas ele responde, justamente porque a gente precisa ter uma técnica, e o que a gente vê é que muitas vezes o advogado reclama, mas ele não mostra por que precisa resolver a omissão e qual o sentido. Eu preciso dar um sentido àquele ED. Então, qual é a estratégia em síntese, né, Nara? Que é até difícil a gente resumir aqui nesse espaço de tempo, mas só para dar uma ideia para o pessoal o que eu ensino sobre o ED. Eu preciso, primeiro, identificar muito bem qual é a omissão, eu preciso identificar por que eu preciso resolver essa omissão. Eu vou dizer, olha, tem um elemento, tem prova nos autos, ou o fato tá provado nos autos, ou o tribunal não se manifestou sobre esse aspecto, e eu preciso desse fato para amparar a tese que eu vou levar no recurso de revista. Então, ou eu quero que resolva essa omissão para obter o efeito modificativo do ED, que isso é possível, ou que, pelo menos, fixe a premissa fática, que, para mim, ela é imprescindível para o recurso de revista, se é essa a situação. E aí eu venho numa estrutura, Nara, que é bem peculiar do que eu criei. Não foi propriamente eu que criei. Claro que isso é observando que muitos advogados já fazem, mas a gente vai masterizando e criando um método, né, de formular quesitos para os desembargadores, né? Olha, em relação à omissão, a petição inicial ou a defesa, né, alega que houve tal fato assim, 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 o acórdão se pronunciou sobre esse fato, tá? Verificando a prova, que aí pode ser um trecho de um depoimento, pode ser um trecho do laudo pericial ou de um documento, verificando esse elemento probatório aqui. É possível chegar à conclusão que tal fato aconteceu ou que tal fato não aconteceu, e aí eu peço o TRT para esclarecer aquilo, inclusive do ponto de vista dos efeitos jurídicos. Porque o que vai acontecer? Esses dias, até uma advogada, aluna nossa, que é aí de Araçatuba, ela me mandou uma decisão, Nara, que eu achei fantástica. Até no evento que a gente fez semana passada, eu passei essa decisão para o pessoal. O ministro simplesmente deu a decisão copiando e colando o ED que a advogada fez, exatamente no ensino. Né? Por quê? Porque você deixa claro, Nara, qual que é o problema do acórdão. Que em lugar de você falar 20 páginas sobre aquele assunto, você faz as perguntas, fica muito objetivo, fica muito fácil entender, tanto para o desembargador e principalmente para o ministro. Então, o ministro, nesse caso, era até um processo aí do TRT 15, os ministros declararam a nulidade, entenderam que realmente o ED tinha que ter sido respondido e não foi, e o ministro transcreveu exatamente o ED como a colega fez. Olha, a advogada fez as seguintes indagações que terão que ser respondidas pelo regional. Então, você consegue, nesse caso, ser objetivo, eficiente, dando um sentido para o ED, mostrando não só para o desembargador a importância dele resolver aquele ponto, mas também mostrando para o ministro do TST, se é caso de nulidade, a negativa que foi praticada pelo regional. Nossa, essa realmente é dica de ouro e é matadouro mesmo, né? Porque fazer quesitos para o próprio tribunal responder, quer dizer, a resposta dele já vai estar matando já e vai te dar já deixa para você montar o recurso de revista mesmo. Muito interessante. Eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto isso. E olha, não tem livro nenhum, a verdade é essa, não tem livro. Então, isso acaba que são observações, né, Nara? Não só que eu fiquei 4 anos no TST, foram mais de 6 mil processos que eu preparei minutas, né? Depois que eu saí do TST, eu continuei estudando os recursos. Então, hoje, para você ter uma ideia, do ano de final de 2019 para cá, né, que foi quando eu criei o treinamento, o Seja Expert de Recurso de Revista agora, eu já li e cataloguei aqui mais de 100 mil decisões do TST.
Então, não é ler um capítulo de livro, sabe, Nara? Então, eu sei o que eu estou falando, né? Então, acaba que essas observações que a gente passa para o advogado não é um chute de falar assim, eu acho que se fizer isso vai ser legal. Não, eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu vi que são técnicas que no TST, com os ministros, funcionam. E se eu replicar com os desembargadores, a tendência ou é funcionar, ou se o desembargador insistir em não querer responder, vai dar nulidade do processo. Doutor. E olha, nós advogados, a gente faz uma faculdade de Direito, e na faculdade a gente não vê esse tipo de coisa, nos cursos que a gente faz, a gente não vê esse tipo de coisa, e eu tenho assistido às lives de vocês, eu tenho também, estou no grupo do WhatsApp de vocês, aquele grupo interessante, bastante, e tenho visto muito material, e eu vejo que você estuda muito, né, porque o pessoal outro dia estava comentando assim, que tempo que ele encontra para pesquisar tanta jurisprudência, tanta coisa, e é incrível tudo isso. Meus parabéns, e por dividir tudo isso com a gente, né? Valeu. Gratuita. Eu tenho estudado há muito tempo, Nara, até outro dia eu brinquei com um colega, né? O colega virou assim, falou, Fabiano, eu vi uma live sua, e eu queria te perguntar uma coisa. Uma live igual essa, quanto tempo você gasta para estudar, para se preparar para uma live dessa? Aí eu brinco com o pessoal, né? Falo, olha, na minha conta, 22 anos, né? Que é o tempo que eu tenho estudado sistematicamente, religiosamente, todos os dias, direito e processo do trabalho, né? Então, não é coisa que surge do nada ou de ontem, da gente começar a fazer um trabalho. Claro que tudo tem um começo, né? Mas acaba que é legal a gente ter condição, né? E ter segurança para poder informar sobre tantos assuntos, né? Ainda mais na internet hoje, que tem muita informação, inclusive, que não é confiável, né? Eu vejo, inclusive, alguns players do mercado aí na área trabalhista mesmo, tem aula que eu assisto, eu fico só olhando, falei, gente, se a pessoa que está assistindo, o advogado que estiver assistindo essa live desse professor for lá na minha vara desse jeito, ele vai tomar uma inépcia. Então, assim, então a gente tem que saber filtrar. De vocês com toda a segurança, do doutor, a sua, do doutor, Paulo, como que é? Antônio Humberto. Antônio Humberto também, assisto muito. E a nossa quarta... É complicado, né, Nara? Eu às vezes fico preocupado, o pessoal que me conhece sabe que eu tento levar uma vida bem simples, mas às vezes é complicado a gente ser sincero demais, porque pode parecer arrogância, mas não é porque a gente sabe o que está falando. E vocês têm também uma professora que eu gosto muito, ela tem um nome agora que é diferente. A Carolina Tupinambá. Nossa, aquela mulher é fera. Ela é fera, é feríssima. A gente tem um curso de prática, que é a Comunidade Notável de Prática Trabalhista, que somos eu, Antônio Humberto, a Carolina Tupinambá, que é advogada, né? Ela tem doutorado, pós-doutorado, enfim, ela advoga no Rio. Rafael Lara, que é conselheiro federal da OAB, foi meu aluno, inclusive, na faculdade. Estou aprendendo com todos vocês. É um advogado brilhante, e o Luciano Martinez, que dispensa apresentação também, que é hoje o principal autor de Direito do Trabalho da editora Saraiva. Nossa, só tem fera lá. São os notáveis mesmo. E a nossa quarta dica de ouro para o recurso de revista? Ixi, essa quarta dica, muita gente vai pensar assim, essa aí é impossível de ser vencida. Mas a quarta dica é de saber driblar a súmula 126, de ficar preso nas premissas fáticas do acórdão regional, né? Então, até anteontem foi bem legal, eu fiz uma live com um aluno nosso lá do Espírito Santo, Rodrigo Badiani, e ele falando, no curso, né, esse curso que a gente está com as matrículas abertas, inclusive até amanhã, eu ministro 10 aulas de súmula 126, né? Então, nessas 10 aulas de súmula 126, eu faço um roteiro, um itinerário, que quando tem jeito, o advogado vai conseguir escapar da súmula 126.
Porque o problema, Nara, muitas vezes, é a forma como o advogado elabora o recurso de revista. Então, por exemplo, tem advogado que tem mania de dar print de documento no recurso de revista, ou de... Enfim, não pode fazer isso. Se fizer isso, você está dizendo para o ministro que ele tem que reexaminar aquele documento, porque, do contrário, o seu recurso é inviável. Tem advogado que faz transcrição de depoimento de testemunha. Falou, olha, tá... Então, assim, não pode, o advogado tem que ter a consciência que o recurso de revista é um recurso só para debater tese jurídica. Então, o que eu posso fazer, né, é pedir um reenquadramento jurídico da matéria fática que está no acórdão. Tem situações, até eu faço uma live todo domingo da jurisprudência do TST. Há 3 semanas atrás, eu apresentei uma decisão do TST desse ano, fantástica, que é uma situação que poucos advogados sabem que pode explorar isso no recurso de revista, que é quando o desembargador transcreve os depoimentos coletados na audiência, ele transcreve no acórdão regional. Então, quando ele faz isso, não tem problema nenhum o advogado buscar no próprio acórdão, pensar ali o que tem do depoimento das testemunhas que favorece o seu cliente, claro que de forma lógica, racional, sem forçar a barra, e convencer o ministro que o desembargador analisou mal a prova. Mas isso porque aquele elemento probatório está transcrito no acórdão regional. Não posso querer pegar elemento que não está no acórdão, né? Então, só aí a gente já tem 2 dicas bem importantes, né? Que seria eu tentar buscar o reenquadramento, dizer, olha, o fato aconteceu do jeito que o desembargador disse que aconteceu, mas a conclusão jurídica não pode ser essa que ele está dizendo, né? Então, tudo eu vou fazer preso no que está no acórdão. Eu não vou ficar querendo buscar, querendo dizer, porque o tribunal analisou uma prova, tem prova nos autos assim, assim, assim. Não. Eu sempre vou dizer, olha, conforme acórdão regional, o caso aqui aconteceu isso, isso e isso. Muito bom. Não é fácil mesmo fazer um bom recurso de revista, fazer com que a nossa tese seja vista lá em cima, né? E seja de acordo com aquilo que a gente busca. Eu estou vendo que realmente tem muita dica aqui que eu não conhecia, né? Que a gente tem que aproveitar bastante. E a quinta dica? A quinta dica, eu diria, Nara, que é a mais difícil de todas, para a gente treinar os nossos alunos, que é acertar na transcrição dos trechos que demonstram o pré-questionamento. A transcrição mesmo. Tem dos trechos do acórdão é muito chata, é uma exigência formal dos ministros do TST. E aí, eu falo que é a exigência dos ministros do TST, porque a lei fala que tem que indicar o trecho. A lei não fala que tem que transcrever o trecho. Os ministros que interpretaram que indicar seria transcrever, né? Então, na hora de transcrever, o que acontece? Tem advogado que, na dúvida, ele pensa assim, eu vou transcrever tudo logo para não ficar nada de fora. O ministro vai trancar o recurso, dizendo que a transcrição tem que ser do trecho, não pode ser do acórdão inteiro. Aí o advogado fala, eu vou transcrever o capítulo inteiro. Se o meu recurso é sobre hora extra, eu vou transcrever todo o capítulo de hora extra. O ministro vem e repete. Não é para transcrever o capítulo, é para transcrever só o trecho, né? Então, às vezes, o ministro aceita transcrever o capítulo, se o capítulo for sucinto, se realmente todos os elementos que estão no capítulo, eles deveriam mesmo ser levados ao TST. Basicamente, então, o que o TST exige é que eu transcreva aqueles trechos que demonstram as premissas fáticas que foram consideradas pelo regional e os fundamentos jurídicos. Então, esses... É o mais difícil para mim. E aí tem um problema, né, Nara? A gente vê muitas vezes o advogado vê uma passagem que o desembargador diz, olha, aconteceu isso, isso e isso, e na hora o advogado pensa assim,
esse pedacinho aqui eu não vou transcrever, porque isso aqui não está bom para o meu cliente. O advogado não tem esse direito de escolher, de querer pensar só aquilo que é favorável para o cliente. Ele tem que transcrever todos os fundamentos de direito e todos os elementos fáticos que foram considerados pelo acórdão regional, e aí faz a argumentação de convencer o ministro por que a decisão está errada. Agora, se eu omitir alguma parte, eu vou tomar um puxão de orelha do ministro antes de mais nada, dizendo que eu estou escondendo justamente para tentar fazer com que o ministro seja induzido a erro. Então, isso pode até dar uma litigância, né? Corre o risco de tomar litigância, né? Uma multa por litigância de má-fé, justamente por essa circunstância. Teve até um caso, Nara, eu às vezes conto isso em aula, justamente nessas aulas que eu faço pelo Zoom. Teve uma aluna que eu analisei um recurso dela, aluna muito bem preparada, advogada lá de Mato Grosso. E o recurso era um tema também que eu acho assim apaixonante, a discussão da liberdade de expressão no direito do trabalho, né? A moça foi dispensada por justa causa porque ela compartilhou uma mensagem do sindicato no Facebook dela, e a mensagem era um pouco agressiva ao empregador. Então, o empregador resolveu dispensá-la por causa de ter replicado essa mensagem numa rede social, uma coisa fora do ambiente de trabalho. Então, foi interessante, porque a moça estava pelo empregador, né, pela empresa, o tribunal afastou a justa causa, dizendo que realmente foi incômodo, que poderia questionar o bom senso dela de repostar aquela notícia, mas que, de toda forma, não tinha xingamento, não tinha agressão verbal, e por isso entendeu que o empregador agiu com excesso, que era caso mais da empresa orientar a empregada para não fazer mais aquilo, se realmente entendesse que o contrato de trabalho não permitia aquela conduta dela, mas não dispensar por justa causa. Então, a colega, a aluna, fez o recurso inteiro, e eu virei para ela e falei, olha, só uma coisa que eu lendo o seu recurso aqui, eu fiquei super curioso. Me diz aqui, o tribunal não transcreveu no acórdão a mensagem, né, justamente para fazer a análise se era abusivo ou não da parte dela publicar essa mensagem? Aí ela virou assim, professor, transcreveu, mas eu não quis transcrever porque o desembargador disse que o teor da nota mostrava que não era algo agressivo e que, por isso, a justa causa foi mal aplicada. Então, eu não quis transcrever porque ia ficar ruim para o meu cliente o ministro ler isso aqui no recurso. Eu virei para ela e falei, você pode ficar tranquila que o ministro não vai julgar a conduta do seu cliente por causa dessa situação, dessa nota. Aí ela, não, falei, não vai julgar porque não vai julgar o seu recurso. O seu recurso morreu. Morreu a partir do momento em que você quis usar a estratégia marota de querer esconder algo do ministro. Então, o processo acabou, porque a discussão da justa causa passa pela leitura da nota, né, do conteúdo da nota. Se o TRT transcreveu a nota e você não transcreveu, seu recurso morreu. Então, é isso que o advogado tem que ter a percepção, né, que ele tem que ganhar malícia, né? Matéria jurídica, né, não é escondendo o jogo. Verdade, tem que ter uma malícia, né? Exatamente. E nossa quinta dica de ouro? A nossa sexta, já. Sexta? É a sexta? Nossa, tá indo rápido. Foi rápido. A sexta dica seria o verificar as particularidades do recurso por violação ou por divergência jurisprudencial. E que, na verdade, tem duas dicas dentro de uma, né? A sexta dica, então, se for por violação, eu sempre tenho que apresentar qual foi o dispositivo legal violado, ou dispositivo constitucional. E aqui, Nara, muito advogado confunde que dispositivo legal constitucional não é simplesmente o artigo
Então, pode acontecer uma questão de competência da Justiça do Trabalho. Por exemplo, eu não posso alegar que, no meu recurso de revista, que o meu recurso é sobre violação ao artigo 114 da Constituição. Ora, o artigo 114 da Constituição, ele tem 9 incisos e 3 parágrafos. Então, para eu dizer qual é o dispositivo, eu tenho que dizer o artigo tal, o inciso tal, se tiver parágrafo também, se for uma linha. Agora, eu simplesmente, para um artigo que é dividido em alínea, parágrafo ou inciso, eu só falar do artigo, os ministros vão trancar o meu recurso, porque não atendeu a súmula 221 do TST. Né? Agora, por outro lado, a divergência jurisprudencial ela é um pouco mais chatinha até de cumprir os requisitos, eu diria, mas o advogado, se ele for alegar divergência jurisprudencial, ele tem que pegar a súmula 337 do TST, ler ela várias vezes para compreender quais são os requisitos formais que o ministro entende que precisa observar na divergência. Então, eu sigo a súmula 337 como roteiro. E aí, o que eu posso passar aqui dos erros mais comuns do advogado? Né? Pega a divergência jurisprudencial, um acórdão do próprio TRT, que prolatou a decisão. Não pode, tem que ser um acórdão de outro Tribunal Regional do Trabalho. Não pode ser acórdão de turma do TST, tem que ser acórdão da SDI do TST. Mas eu ensino uma manha no meu curso, que eu sempre faço minhas pesquisas primeiro no site do TST, quase em todos os casos eu acho o que eu quero no site do TST, e é importante pesquisar no site, porque muitas vezes eu não acho a decisão da SDI sobre aquele assunto, mas eu acho uma decisão de turma do TST que vai com base, não só vai com base na minha tese, mas é uma decisão que eu lendo, eu percebo que o regional decidiu do jeito que eu precisava, a parte recorreu e o TST confirmou a decisão do regional. E aí vem o advogado e transcreve a decisão só do TST. Aí está errado, porque não pode ser uma decisão de turma do TST, tem que ser da SDI. Mas aí eu ensino a manha que eu pego aquela decisão de turma que me interessa e é uma decisão que confirmou o acórdão regional, vou lá no site do TRT com o número do processo, puxo a decisão lá do TRT, que é uma decisão que está em consonância com a tese que eu vou defender no recurso de revista. Então, eu uso essa decisão do TRT como acórdão paradigma, para demonstrar a divergência. E bota a cerejinha do bolo, que é falar para o ministro, olha, inclusive, essa decisão aqui do TRT, ela foi confirmada pelos senhores ministros do TST, a decisão da turma tal. Aí tem todo sentido, né, Nara? Aí uma saia justa. Porque aí, no lugar de você tomar o puxão de orelha do ministro, que é o que normalmente o ministro faz, dizendo, não pode transcrever decisão de turma, tem que ser decisão da SDI, e assim, 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 você acha um sentido para a transcrição da decisão da turma do TST, mais eficiente até do que só deixar a decisão do regional, né? Porque decisão de regional, ainda mais agora com reforma trabalhista, tem assunto aí que a gente acha decisão de tudo quanto é tipo, né? Então, eu vou mostrar, falar, olha, essa decisão aqui, não só o regional X decidiu desse jeito, como é uma decisão validada pelo TST, porque ela foi confirmada. Então, isso são detalhes que eu acho muito importante o advogado observar. E, por fim, sobre essa divergência jurisprudencial, eu adoro o site Jus Brasil, eu amo o site Jus Brasil. Ele é ótimo para fazer pesquisa, mas ele deve ser usado para uma pesquisa preliminar, porque, em geral, as decisões, a forma como o Jus Brasil cita a decisão, não atende à súmula 337. Tem decisão do Jus Brasil que você... Basicamente, só para saber o que eu estou dizendo, né? Porque às vezes parece assim
que a súmula exige o último fim do mundo, né? Não, a súmula exige, além, naturalmente, você precisa indicar aqueles trechos, né, do acordo paradigma para demonstrar que realmente a decisão é na linha do que você está sustentando, mas você precisa dizer de qual TRT é, qual foi o órgão que julgou, qual foi a turma, né, o ASTI, se for o caso, o número do processo, a data de publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Então, tem decisão citada pelo Jus Brasil que não tem a turma, qual foi a turma que julgou. Tem outras decisões que não falam qual foi a data de publicação. Tem uma data lá que você não sabe se é data de julgamento, de disponibilização do Diário Eletrônico ou de publicação. E tem decisões que não fazem referência ao Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. E precisa indicar, olha, isso aqui foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Se for uma decisão mais antiga, aí em São Paulo mesmo era costume publicar no Diário Oficial ou no Diário de Justiça do Estado de São Paulo. Então, vou indicar qual foi a fonte da publicação e a data da publicação. Se não tiver esses elementos mínimos, o TST já vai trancar o recurso, pelo menos nessa parte, porque a divergência jurisprudencial não foi comprovada. Ó, depois que eu assisti uma aula sua, que deu essa dica, agora eu passei a pegar o número do processo e verificar lá na origem o que aconteceu, tudo direitinho para poder juntar. Mas antes, eu vou te dizer que eu colocava só do Jus Brasil. Sim, a gente confia, né, Nara? Mas graças à sua dica, viu? Que agora eu faço isso. Mas eu não fazia. Essa daí já era a 7ª dica ou era a 6ª? A última dica é sobre a fundamentação do recurso de revista, né? O recurso de revista, ele, por ser um recurso destinado ao Tribunal Superior, ele precisa, é um recurso que a doutrina classifica como um recurso de motivação vinculada. Eu só posso tratar temas que foram abordados no acordo, né, regional, que é até a questão do pré-questionamento, e eu tenho que impugnar um por um dos fundamentos. Então, tem decisão lá que está amparada em 3 fundamentos distintos. Então, se eu quiser viabilizar o meu recurso de revista, eu tenho que impugnar os 3 fundamentos. Não adianta impugnar só um, que a decisão sobrevive pelos outros fundamentos que não estão impugnados. No TST, não pode o advogado fazer de simplesmente copiar e colar o RO. Tem muito advogado que faz isso. Copia e cola o RO nas razões do recurso de revista. Não vai dar certo, né? Porque se o desembargador não analisou determinado ponto que está no RO, você está impugnando algo que nem está na decisão, né? Então, eu preciso separar um por um dos fundamentos e vir batendo. E até para atiçar a curiosidade do pessoal, que eu não vou tratar desse assunto aqui hoje, mas de tanto ouvir os meus alunos falarem das dificuldades que eles têm, né? E alguns tinham, né? Não tem mais, né? Com essas dicas a gente vai melhorando, né? Vai melhorando. Mas de tanto ver o pessoal sofrer, eu percebo até, Nara, eu faço meu doutorado hoje, né? Um doutorado em Direitos Humanos aqui na Universidade Federal de Goiás. Então, eu tenho... né? Oi? Junto com aquele outro advogado lá. O Rafael lá. Lara, que está junto comigo, exato. Mas aí, o que acontece, né, Nara? Às vezes eu preciso fazer um texto aqui e eu fico 6, 7 dias pensando como é que eu vou começar, como é que eu vou sistematizar. E isso acontece com recurso também, né? Às vezes você passa ali horas pensando e vai tentando por onde eu vou começar, qual vai ser a minha estrutura lógica, né? E eu eliminei isso para os meus alunos. Eu falo, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir de hoje, vocês não precisam pensar mais na hora de fazer o recurso de revista. É isso mesmo. Eu desenvolvi um passo a passo, um método em 4 etapas. E quando falo 4 etapas, são 4 parágrafos, né? Com 4 parágrafos, você mata o recurso de revista sem maior sofrimento.
né? Que é justamente você desenvolver uma forma de argumentar que seja, primeiro, completa, porque você tem que impugnar um por um dos fundamentos, que não seja evasiva, tem que ser um método objetivo, né? Eu vejo vários recursos com 6, 7 parágrafos, o advogado matou a pau, né? Justamente porque não adianta escrever muito. Eu vou fazer a transcrição e vou dizer, olha, o TRT julgou assim, mas a interpretação do dispositivo tal, ela não chega nessa conclusão do TRT. O TRT errou aqui, a conclusão é outra. A própria jurisprudência do TST vai num sentido contrário do que o TRT está julgando aqui. Eu provo, junto uma decisão para provar que a decisão da jurisprudência do TST ou de outro TRT é nesse sentido. Então, é muito importante que o advogado cuide da fundamentação, que não é tamanho. Aí, outro dia, um aluno meu falou assim, professor, esse recurso meu ficou longo, porque ficou com 28 páginas. Nossa. Eu falei, esse conceito não existe. Ou o recurso ele é suficiente, ou ele é insuficiente. Porque pode ter recurso de 10 páginas que está ótimo, e recurso de 10 páginas que está um lixo, porque não conseguiu captar a fundamentação necessária. E tem recurso de 70 páginas que, se eu ler, eu vou falar, realmente, esse recurso tinha que ser de 70 páginas. Então, mas um recurso de 70 páginas, ele se torna tão cansativo para o próprio juiz, não é? O que acontece, né, Nara, na verdade, é que como a gente tem que fazer as transcrições, né, às vezes o acordo é muito longo, às vezes eu vou fazer a divergência jurisprudencial, e aí na hora de ficar transcrevendo acaba tomando muito espaço, né? Então, não necessariamente as 70 páginas de argumentação. Agora, 70 páginas de argumentação realmente não existe. Eu tenho que ser o mais objetivo possível, porque eu penso assim, né, Nari, vi isso no TST. Quanto mais objetivo eu for, quanto mais simples eu for na hora de abordar o tema, mais eu consigo me fazer entender. Isso é na vida, né, numa conversa entre duas pessoas, dois amigos, um chefe e um subordinado, um advogado e um juiz, um debate no processo e um recurso também em tribunal superior. Quanto mais simples eu conseguir ser, mas cumprindo todos os requisitos legais, mais eu terei condições de gerar o resultado que o cliente espera de mim. Ou melhor, né, Nara, que em muitos casos o cliente não espera. E é aí onde é o momento mágico, né, do advogado entregar para o cliente um resultado de uma causa que parecia até perdida, né? O Rafael Lara mesmo, que a gente comentou dele, a versão para advogados desse treinamento, seja expert em recurso de revista agora, ela nasceu dentro do escritório do Rafael Lara. O Rafael me ligou um dia e falou, olha, eu tenho um problema aqui que eu preciso resolver no recurso de revista, eu sei que você, pela Loman, não pode ajudar a escrever um recurso nem nada disso, então eu queria o seguinte, eu queria te encomendar uma aula para você vir aqui no meu escritório, você pode ficar tranquilo, ninguém vai falar de processo, ninguém vai abrir, botar a mão em processo, em recurso que a gente tem que fazer, a gente vai só tirar algumas dúvidas com você. E foi uma aula de 2h30, Nara, que eu falo que foi a aula mais difícil que eu dei na minha vida, que era um tema praticamente impossível de subir um recurso de revista, que era uma questão de lei estadual, uma lei do estado de Goiás. Aí em São Paulo ainda tem aquelas possibilidades, quando o TRT 15 diverge do TRT de São Paulo. Aí você pode recorrer por divergência na interpretação da lei estadual, se ela se aplica na jurisdição mais de um TRT. Agora, em Goiás não tem isso. E eu fui mostrar para o Rafael e para a equipe dele a jurisprudência do TST, que tipo de drible que você pode dar nessa situação de uma lei estadual que é praticamente impossível de subir um recurso de revista. E o Rafael, disciplinado que pegou aquelas informações, depois ele foi contar, fez o
um ED, fez o recurso de revista e ele conseguiu ganhar uma causa praticamente perdida para coisa de 800 seletistas, sabe? Então, é onde eu falo que é uma causa que o pessoal, certamente, muitos tentaram e perderam, muitos advogados não subiram o recurso de revista, porque realmente é uma situação bem difícil, mas o faixa preta, aquele que é disciplinado, estuda e aprende a tratar a matéria, ele vai lá e faz a parada, né? Então, isso aqui que é bom a gente ver da advocacia, né? O advogado que tem disciplina, que sabe o básico, não fica inventando moda, né? Porque eu só vou inventar moda quando eu estiver num nível de conhecimento muito grande, for muito pertinente inventar moda, mas geralmente eu vou ter a disciplina, fazer o arroz com feijão e entregar o resultado para o cliente. Tem colegas que eu acho que eles pensam que eles ganham no grito pela quantidade que escreve. E às vezes a gente tem que fazer as contrarrazões e ver aquele recurso imenso. Como eu falo, é um livro, às vezes parece um livro, nossa. E aí você vai, eu vou grifando no recurso as partes que realmente eu acho que são mais interessantes. E aí quando eu vou ver, vou fazendo um resumo daquilo, você percebe que de 30, 40 páginas, 5, no máximo, era o que realmente era importante ali. É verdade. Então, a gente tem que, nós advogados, eu fui me policiando com o tempo, porque quando vinha recursos, aí eu ficava ali penando e falava, gente, eu não quero passar isso para outra pessoa, um juiz que deve ter um monte de coisa para julgar com um troço desse. Eu ficava louca com isso, com um tanto de coisa dessa aqui, e quando você vai puxando todo o conteúdo, você vê que 50% do que está lá não era necessário, né? Então, essas estratégias aí que você está indicando, pode falar você, né? Que você está indicando, eu acho que elas são sensacionais para a gente, principalmente para levar isso para o tribunal e os desembargadores, eles leem o recurso com mais atenção, porque é um recurso muito extenso também, é muito chato, querido, né? No TST, o recurso mais chato que eu analisei, assim, disparado, Nara, era um recurso extraordinário. Eu preparei minutas na vice-presidência. Então, um recurso extraordinário de 135 páginas. E em respeito à advogada, eu li as 135 páginas, né? Gastei horas, porque é praticamente um livro, né? Para, no final das contas, Nara, fazer um despacho de 5 linhas, trancando o recurso, porque não tinha a preliminar de repercussão geral. Olha então, só. como é que faz? Porque lá a transcendência, a preliminar não é obrigatória, mas lá no Supremo Tribunal Federal, a preliminar de repercussão geral, ela é impositiva se não tiver tranco recurso. Agora, imagina, a advogada escrever 135 páginas, não sei como achou assunto para aquilo tudo, e não fez o básico, que era começar o recurso ali alegando a preliminar, para mostrar qual era a repercussão geral do assunto daquele recurso. É isso aí. Bom, nós fomos com as 7 dicas de ouro, que por sinal foram todas brilhantes, anotei algumas aqui, vou ver e rever esse vídeo aqui várias vezes, aqui, porque vai ficar gravado. Agradeço muito, e eu já conheço o pessoal lá dos notáveis, o doutor Lara, né? Eu sempre falo Lara, né? E a advogada também, que agora deu branco de novo. Carolina Tupinambá. Isso, que eu vou convidar também, depois para fazer live aqui, porque a gente já aproveita e traz todo mundo da comunidade notável, né, para vir aqui nos ensinar. E eu quero agradecer muito a cada um que esteve aqui presente. Eu anotei alguns nomes, não deu para anotar todos, que eu não estou conseguindo aqui. Me desculpem os colegas que estão aí presentes, mas eu não estou conseguindo ver o nome de todos. Mas eu tenho aqui, eu anotei a doutora Adriana, Paulo, Basílio, a doutora Ed, a Né, a Rosana, e não consegui anotar porque eu estava tão atenta no tema e eu não consegui anotar todos, mas eu quero agradecer a todos e quero agradecer ao doutor Fabiano e dizer que eu vou fazer o seu curso, é que agora eu estou terminando
uma formação de psicologia. Eu sou aquela advogada legal. que ama o direito, mas estava assim em dúvida, eu faço direito ou psicologia? E aí depois eu comecei a estudar isso e eu aplico no direito a psicologia. Então, estou terminando essa formação e assim que eu terminar, porque eu não consigo fazer trazer mais coisas para estudar agora, e eu vou fazer esse seu curso aí de recurso de revista, e também tem o outro que vocês estão criando agora, que o doutor José Antônio está fazendo, né? É o Audiência 4.0, né? Que são os 4 pilares para uma audiência trabalhista eficiente. Vai ser um curso muito, muito legal. E está vindo aí também, sábado a gente vai lançar um produto que chama TST 2021, né, que eu mapeei a jurisprudência do TST, que é um produto para o advogado consultar no dia a dia. Né? Tem as decisões, as emendas de tudo quanto é assunto, em ordem alfabética, né, para ficar bem fácil, e alguns desses conteúdos têm uma explicação em vídeo também. No dia 10 de março, a gente lança o curso Vitória na Execução Trabalhista, né, que é um curso completo de execução comigo, Antônio Berto e o Ellison Miessa. Né? Então, muita coisa aí acontecendo no trabalho notável. É isso mesmo. Então, olha, nós temos o perfil do Facebook, não, do YouTube, né? Que lá também está como trabalho notável, né? Isso. Tem vários vídeos gravados também, de aulas, né? E temos também o Instagram, né? Trabalho Notável. E, pessoal, vamos seguir, porque vale muito a pena, conteúdo de excelente qualidade. Eu vou falar para vocês que eu já fiz vários cursos, mas eu estou aprendendo mais com esses cursos gratuitos. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer o outro fechado que eu vou fazer, mas tenho tido a oportunidade de aprender muito com esses cursos gratuitos. Então, obrigada. Acho que a advocacia toda tem que agradecer a isso. Valeu, obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.